Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui, como disse, toda terça-feira, postando os nossos vídeos das nossas aulas do estudo Discípulos de Poder. Esse estudo faz parte do Método Eclésia, um ministério virtual que Deus me deu, que traz um discipulado. Eu tenho conversado com as pessoas que fazem parte do grupo de WhatsApp, no qual eu interajo com elas, e elas têm achado uma bênção esse formato que nós estamos fazendo. E se você quiser participar, você pode, por gentileza, se inscrever no canal, curtir, compartilhar, e no link da descrição do vídeo está o nosso grupo, e você pode fazer parte também. Eu gostaria que você assistisse os vídeos anteriores. Esse estudo Discípulos de Poder, ou discipulado, ele já está no seu sétimo vídeo. No seu sétimo vídeo, onde nós temos nos aprofundado em falar dos discípulos, em falar do que Jesus ensinou para eles, do treinamento que eles tiveram. Então, se você tem um ministério, se você quer aprender o que Jesus ensinou para os seus discípulos e eles viveram, principalmente depois da morte e ressurreição de Cristo, eles colocaram em prática mais do que nunca. Então, você deve assistir os outros vídeos, porque vai edificar teu coração. Eu preciso te dar mais um recado. É que nós estamos sorteando uma Bíblia. Dia 13 de maio, eu vou sortear esta Bíblia que você está assistindo o vídeo agora. Bíblia de Estudo Thomas Nelson. É uma Bíblia que tem mais de 50 mil informações, históricas, geográficas, arqueológicas, teológicas, bíblicas, sistemáticas. Tanto você que não tem muito conhecimento, quanto você que quer muito conhecimento, esta Bíblia é poderosa. E eu vou falar para você, eu decidi fazer esse sorteio porque é uma Bíblia que eu quero para mim. É isso mesmo. Inclusive eu já comprei a minha, tá para chegar. Quando chegar eu vou fazer um vídeo, um unboxing, né, que é abrindo ela na íntegra para vocês, mostrando como ela é. E uma Bíblia dessa pode ser sua. Então, eu gostaria que você atentasse. E se você quiser participar, é só entrar no link do WhatsApp, que eu vou estar falando para você como funciona. Eu vou estar sorteando esta Bíblia, é uma rifa. Você vai ajudar o Ministério Eclésia, o Método Eclésia, e você vai ser uma pessoa que tomara que você seja contemplado. Você vai ajudar o Ministério e tomara que você ganhe. Hoje eu vou falar sobre as admoestações, sobre as recomendações que Jesus deu para os seus discípulos. A princípio, o que é admoestação? Você já deve ter lido na Bíblia Jesus falando, alguns profetas falando, eu admoesto, admoestações sobre isso, admoestações sobre aquilo, as admoestações. Essa palavra está em Mateus 10, dependendo da tradução bíblica. E eu começo falando sobre esta palavra. Admoestação é. O que significa essa palavra? O que é admoestação? É uma pequena repreensão, um alerta ou uma advertência. No caso do nosso estudo, Jesus estava alertando os seus discípulos sobre o que fazer ou sobre onde ou com quem eles estariam. Então você vê, a admoestação é aquela... Como é que eu vou dizer isso de forma popular? Admoestação é aquela dica que a mãe, que o pai, que o avô, que o amigo verdadeiro, ele dá. Sabe aquela sabe aquela frase assim, ó, fulano, cuidado. Vigia, vigia varão, vigia crente. Ó, cuidado. Vai com calma. Presta atenção. Olha onde você está indo.
Presta atenção que esse lugar é perigoso. Isso é uma admoestação. Então, Jesus, ele mandou os discípulos para uma missão, mas ele orientou. Ei, a gente não deve fazer nada sem ter, no mínimo, a orientação de Deus. E é aí que muitas pessoas pecam, é aí que muitas pessoas falham. Muitas pessoas, elas querem fazer as coisas sem orientação. Eu falava no vídeo anterior e vou falar aqui de novo. Tem muita gente querendo exercer ministério sem querer passar por um comando, por uma orientação, por um preparo. De vez em quando eu pego umas peças assim. Eu estou evangelizando fulano, eu estou cuidando de fulano, eu estou orando por fulano. Fulano, eu estou lutando pelo processo de libertação de fulano, eu estou comprando a briga de fulano. Mas a pessoa não tem preparo nenhum e a vida dela está toda destruída. E quanto mais ela vai mexer na vida das pessoas, mais o inferno vai se levantar contra ela. Gente, é necessário uma blindagem, uma proteção, porque o preço é muito alto. E quando eu falo preço é muito alto, eu não estou falando de ter uma vida derrotada, de ter uma vida de provações, não, tá? Eu estou falando do preço muito alto por ser servo de Deus, por fazer a vontade dele e ponto final. Eu estou sendo chicoteado, eu estou sendo retalhado, eu estou sendo oprimido porque eu estou fazendo a obra de Deus, porque eu estou falando de Jesus. Opa, peraí. Está escrito na primeira epístola de João que aquele que é de Deus o diabo não toca. Você viu os demônios tocarem nos discípulos quando eles estavam com Jesus? Me mostra alguma palavra, alguma passagem bíblica que os discípulos apanharam quando foram em nome dele, enquanto Jesus estava próximo deles no ministério terreno. Isso não aconteceu, porque Jesus estava com eles e Jesus deixou bem claro: vocês têm a minha autoridade. Ou seja, ou a pessoa não está sendo orientada, ou a pessoa não está tendo uma vida com Deus, ou ela está indo por conta própria, na força do braço dela, na capacidade humana dela, achando que a humanidade dela pode tudo. E não pode, gente. Jesus deu instrução e hoje nós vamos falar da admoestação. Então, a gente precisa de uma orientação. E é isso que Jesus fez. Agora eu vou entrar nas admoestações. Agora eu vou entrar no seguinte: olha onde vocês vão. Olha o que vai acontecer com vocês a partir do momento que vocês se tornam meus discípulos. Isso é uma admoestação. Vamos ler o trecho da Bíblia para que você possa entender? Vamos acompanhar aí. Mateus 10, do versículo 16 ao versículo 23. Eu vou ler e vou explicar versículo por versículo. Vamos ao primeiro versículo que nós vamos ler hoje, que é o versículo de número 16. Diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como serpentes e simples como as pombas. Olha a primeira demonstração que Jesus dá. Ele diz: eu vou colocar vocês no meio de lobos. Eu vou colocar vocês no meio de uma briga de cachorro grande, no meio de um sistema, de um ambiente cruel, ardiloso, traiçoeiro, a ponto de levarem vocês a situações nada agradáveis. Mas olha só, apesar de eu estar mandando vocês para esse ambiente, eu peço para vocês, eu recomendo, eu alerto vocês a serem prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sabe o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer simplesmente que nós devemos ser espertos, nos mantendo inocentes. Nós devemos ser espertos, atentos, dinâmicos, perceptivos. Nós precisamos pedir o discernimento do Espírito de Deus para que a gente possa entender onde a gente está pisando e o que está acontecendo.
Aí nós seremos prudentes como a serpente e simples como a pomba. Vou lhe dar um exemplo de como isso pode acontecer. Uma pessoa chega até a mim sofrendo, precisando de ajuda, mas no fundo, todo o sofrimento que ela vive é por culpa dela mesma. Então eu tenho que ser prudente para orientá-la, para não ofendê-la, mas eu também tenho que ser simples para acolhê-la, para ouvi-la, para ajudá-la, sem ofendê-la, sem desprezá-la, sem rejeitá-la. Você consegue entender? Mas eu também tenho que ficar esperto, porque às vezes as pessoas podem interpretar a minha ajuda de forma errada. Quantas vezes nós vemos situações de pessoas se apaixonarem por outras só porque a outra está na igreja ajudando aquela que está chegando. Ou seja, quem está orientando tem que ser prudente. Tem que deixar entender sempre que não tem que haver nada além da orientação, da pregação do Evangelho. Quantas pessoas também tentam comprar o ministério de pastores, tentam comprar o ministério de pessoas através de agrados, através até de dinheiro. E aí você tem que ser prudente como a serpente. Eu já ouvi coisas assim, pastor, eu vou jogar 3.000 reais na loteria. Se eu ganhar, eu vou dar o dízimo, tá bom? E aí, o que você faz numa situação dessa? Eu simplesmente falei para a pessoa, tá bom. Se é nisso que você acredita. E se ele chegar com o dízimo e disser daquilo que é, meu ministério não é vendido para ele não, meu amigo. Não é. Não é vendido para ele de jeito nenhum. Você entende? A gente tem que tomar cuidados. Você lembra de Jesus no deserto, Mateus 4? Se tu és filho de Deus, e Jesus era o filho de Deus, transforma as pedras em pães. Ele tinha poder para transformar a pedra em pão. Mas ele, como era prudente como a serpente, ele vira para Satanás e diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu poderia até transformar, Satanás, a pedra em pão, mas eu não vou fazer isso porque você está me dando essa orientação. Eu não vou fazer a sua vontade, eu só faço a vontade, eu só sou guiado, orientado, alimentado e dirigido pela palavra e orientação do meu Deus. Aleluia. Você conseguiu entender? Então você precisa ser esperto e se manter inocente. E o que é se manter inocente? Não é ser inocente bobo, não é ser inocente também de não perceber que as coisas estão acontecendo, não. É ser inocente no sentido de ninguém achar em você dolo, erro, má intenção, de ninguém achar em você maldade. Então Jesus, ele coloca os discípulos no meio dos lobos, né? Mas, em contrapartida, ele diz, vocês vão ser prudentes como a serpente. Vocês vão ficar espertos, ligeiros, perceptivos, tentando entender o que está acontecendo e simples. Eu posso ser muito bem uma pessoa observadora, uma pessoa perceptiva, eu posso ser muito bem uma pessoa que tem uma autoridade, mas ao mesmo tempo eu tenho uma simplicidade. Jesus era assim. E aí foi isso que ele ensinou para os discípulos. Vamos para o próximo, versículo 17. E ele diz assim, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos, a eles e aos gentios. Nos versículos 17 e 18, Jesus ele abre o leque, ele é mais específico. Ele diz, vocês vão ser levados a autoridades, a tribunais, a governadores, porque as pessoas vão ficar assustadas.
com o que vocês estarão pregando. E isso será motivo de ódio, isso será motivo de perseguição, isso será motivo de preconceito. O preconceito nada mais é do que fruto de algo do medo. É o medo do desconhecido. Então, muitas vezes você é criticado, muitas vezes você é perseguido e odiado, porque as pessoas não conseguem fazer o que você está conseguindo. Por exemplo, a pessoa fala assim, nossa, mas como é que ele consegue passar o final de semana sem beber? Como é que ele consegue passar o final de semana sem ir para uma balada? Como é que esse cara consegue passar esse período todo sem estar com uma mulher? Como é que essa mulher consegue estar sem um homem, viver sem um homem, não sendo casado? Como é que essa pessoa atura esse casamento, sendo que ela podia estar vivendo melhor? Porque às vezes há discípulos de Jesus que passam por lutas no seu casamento. O marido não é crente, a esposa não é crente, ou está desviada. E como é que ele se mantém? Né? E isso é motivo das pessoas falarem, não, mas é impossível. Como? Como é que você foi curado? Né? Eu já ouvi testemunhos de pessoas que fizeram uma junta médica para tentar entender o que aconteceu na cura de uma pessoa. As autoridades da medicina juntaram assim, não, mas como que essa pessoa não tem mais isso? O exame dela está aqui, a enfermidade dela está aqui, mas não aparece. Então você muitas vezes vai ser questionado, vai ser confrontado em nome da sua fé, em nome de Jesus, porque você vai estar vivendo e levando o poder dele. E isso não é motivo de tristeza, isso é privilégio. Tá? Então você deve se sentir orgulhoso disso, porque simplesmente você vai estar sendo holofote, ainda que seja só na sua casa, só no seu trabalho, na sua escola, na sua família, mas de alguma forma o discípulo de Jesus, ele brilha, ele chama atenção, porque Jesus está com ele e as atitudes dele chamam a atenção a ponto de questionarem e de incomodar. E aí eu vou deixar uma frase para você. Se você não incomodar como discípulo de Jesus, ou seja, pelo seu estilo de vida e crença, tem algo errado. Se você não incomodar como discípulo de Jesus, ou seja, pelo seu estilo de vida e crença, tem algo errado. Você consegue entender? Como foi dito também já algumas vezes aqui, nós somos luz do mundo. E luz não combina com o quê? Nós somos sal da terra. Então a gente trazer um tempero equilibrado, um tempero certo, um tempero no ponto, faz toda a diferença. E incomoda quem não tem e incomoda quem não faz. Você consegue entender? Vamos dar continuidade lendo o versículo 19. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem vos fala. Inclusive, quando você for colocado em confronto, em questionamento, em pressão, em tensão, em perseguição, fica tranquilo. O Espírito Santo vai te dar as palavras certas, vai te dar a sabedoria. Ele vai colocar em você as palavras, a maneira como você vai sair dessa situação. Não se incomode. Deixa Deus te usar, abre a boca que Ele enche, fala o que tem que falar e dá tudo certo. Eu uso muito uma frase que eu ouvi há um tempo atrás, que é verdadeira. Quando Deus aponta, Ele paga a conta. Ou seja, se Deus está me mandando como discípulo, se eu sou discípulo, Ele também vai me dar o recurso e o livramento. Ele vai me dar o escape daquela situação. É isso que Jesus quis dizer. Tanto com palavras, com atitudes, vai dar tudo certo. Não se intimide. Deus é contigo. E por que a gente precisa de falar que Deus é contigo? Porque Jesus ele deixou bem claro. Vocês serão odiados, traídos e podem até ser mortos por causa disso. Tudo bem que o nosso país tem leis que protegem a questão religiosa, a questão
do culto, mas existem países que uma pessoa não pode professar a fé dela. Existem países que a Bíblia não entra. Você já ouviu falar de janela 1040? Janela 1040, se você botar as coordenadas do mapa mundi, vou botar uma arte aí para você assistir, é uma parte do mundo onde a Bíblia não entra. Onde a fé cristã, ela é quase impenetrável. É um lugar onde o cristão morre se falar do nome de Jesus. Num lugar como esse, o que Jesus falou acontece. Essa pessoa é vítima de traição, de ódio e morte. No nosso caso, nós que estamos aqui no Brasil, ou você que me assiste de outro país que não tem essa intolerância religiosa, você será muitas vezes, em nome da fé, traído e odiado. Porque você vai estar vivendo um estilo de vida totalmente diferente e que às vezes vai incomodar muita gente. Vamos ler o versículo 21, porque agora eu vou aprofundar um pouco nessa questão da traição e do ódio e até da morte. Presta atenção no que diz o versículo 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus falando sobre filhos, irmãos traindo irmãos, filhos traindo pais, pais traindo filhos. Você quer coisa mais pesada do que um pai trair um filho trair um pai? Você quer coisa mais dura do que um irmão trair um outro irmão? Não tem. E o evangelho, muitas vezes, é isso que acontece. Você lembra de Caim? O que Caim fez com Abel? Matou, né? Por quê? Só porque Abel apresentou uma oferta que foi agradável a Deus e a dele não. Isso despertou um ódio em Caim a ponto dele tomar uma atitude de matar o seu irmão. Então, quando alguém te odiar, quando alguém te abandonar porque você está seguindo a Cristo, fique em paz. Só está se cumprindo a palavra de Deus. E aí entra uma coisa muito importante na vida do discípulo de Jesus. Você vai passar por isso tudo, mas você só vai passar por isso tudo e vencer se você tiver uma característica fundamental como discípulo de Jesus. Sabe qual? A perseverança. Você precisa ser perseverante. Todo discípulo de Jesus é perseverante. Se não houver perseverança na vida do discípulo, insistência em continuar, em fazer, em persistir, em lutar, em querer agradar a Deus, em querer viver a palavra de Jesus, se não há essa perseverança em você, você não é discípulo de Jesus. Agora, se você já entendeu isso, você entende que uma das ferramentas que você vai precisar usar é a perseverança. Existe eu não vou me aprofundar no que eu vou falar agora, mas eu vou falar aqui. Se você quiser depois se aprofundar, você fica à vontade. Existe 5 pontos numa visão de fé chamada calvinismo, e uma delas fala sobre a perseverança dos santos. Ou seja, todo cristão verdadeiro, todo servo de Deus tem como característica ser perseverante. Lembra da parábola dos 2 fundamentos? A parábola dos 2 fundamentos, ela diz que o homem que constrói uma casa sobre areia, vai vir o vento, vão vir as adversidades, ela vai cair. Mas aquele que constrói sobre a rocha, ela suporta tudo. E um dos alicerces dessa casa dos 2 fundamentos, falando que essa casa somos nós, um dos fundamentos se chama perseverança. Então, ao ser perseverante, você
Por mais que você queira desistir, você não consegue. Inclusive, anota uma frase aí, ó. Só persevera quem tem a viva esperança de Jesus dentro de si. Só persevera quem tem a viva esperança de Jesus dentro de si. Você veja, quem é perseverante, ele tem uma esperança de que tudo vai mudar, de que tudo vai ser melhor. E se isso não acontecer na terra, na sua vida aqui, nessa terra, não tem problema. Você sabe que você vai encontrar com Jesus no céu. Ou seja, o crente fiel e verdadeiro, o discípulo de Jesus, nunca vai perder. Nunca vai perder. Ele pode abrir mão de coisas aqui, perder coisas ali, mas no final de tudo, Deus não deixará ele perder, porque ele se mantém perseverante. E aí Deus honra a fidelidade da pessoa. Tá bom? Para terminar o nosso vídeo, a segunda frase é: desistir não é opção para quem é discípulo de Jesus. Persevere. Desistir não é opção para quem é discípulo de Jesus. Persevere. Que Deus te abençoe. Você pode ganhar uma Bíblia Thomas Nelson. Essa Bíblia que você vai assistir agora no final. Basta você entrar no link do meu WhatsApp, do meu grupo de estudo, que você vai saber como. Deus te abençoe, um abraço. Você que assistiu até aqui, tem uma palavra-chave que vai te dar um brinde, tá bom? Basta você digitar nos comentários do YouTube, bote "eu vou perseverar", eu vou perseverar. Vou mandar um brinde para você, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Mande esse vídeo para o máximo de pessoas, porque nós estamos edificando a sua vida através desse discipulado. Fique com Deus.